E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é um dia especial, hoje é um vídeo comemorativo, é um vídeo que eu estou comemorando junto com vocês os meus 30 anos. E para comemorar esses 30 anos eu preparei um Dicas da Bar com 30 livros, 30 indicações de livros que fazem parte da minha história. Então se você quiser saber um pouquinho, fica comigo e sejam todos muito bem-vindos. Pois é, galera, eu trintei. Eu trintei, cheguei a essa idade maravilhosa, eu tô muito feliz por isso. E para comemorar, junto com vocês, eu preparei uma lista com 30 livros, 30 indicações. Não é a maior indicação literária aqui que eu já fiz nesse canal, mas deu trabalho. E colocar 30 um ano por livro, assim, pensar na minha vida literária mesmo foi bem interessante. E eu trouxe para vocês esses livros que fazem parte da minha história e de alguma forma eles me definem. Algum momento da minha vida eles definem porque eles foram importantes de algum jeito. Então eu tô com uma pilha enorme aqui de livros que eu tô tentando equilibrar porque pode acontecer um acidente a qualquer momento. Vamos torcer para que não. Torçam aí. Mas enfim, eu vou mostrar cada um deles e vou contar um pouquinho sobre por que eles são tão importantes para mim. Eu espero ser sucinto e que esse vídeo não fique muito longo, mas vocês estão comigo, eu sei que vocês estão e eu sei que vocês vão amar. Então, bora lá, gente. Mas antes de tudo, ó, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho vermelho, se inscreve, clica no sininho também para ativar as notificações e ficar sempre por dentro quando tiver vídeo novo aqui neste canal, beleza? Bora lá. O primeiro livro que eu escolhi, o que eu não tiver o livro físico aqui, vai aparecer a foto em e-book aqui do ladinho, tá bom? O primeiro livro que eu escolhi mostrar pra vocês é Crepúsculo. A saga inteira, gente, só explicando rapidamente, não tem uma ordem de preferência aqui, tá? Eu fui olhando os livros e fui escrevendo aleatoriamente porque eu sou dessas. Não tem uma ordem de preferência, deixando bem claro pra vocês. Não é que eu ame um mais do que o outro, nem nada disso não. Obviamente eu tenho os meus favoritos, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Mas cada livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, eles têm uma importância pra mim. O primeiro é Crepúsculo. Crepúsculo, ele fez parte da minha adolescência. Eu acho que quem leu na época em que o livro foi lançado, não sei se vocês tinham a mesma idade que eu tinha lá os meus 16, 15, 16 anos quando eu li a primeira vez a saga Crepúsculo e marcou muito a minha vida de leitora e também a minha amizade com as minhas amigas. A gente se tornou, todas as minhas amigas do colégio, todas se tornaram muito fãs da história. Tinha Team Edward, tinha Team Jacob, todos nós nos apaixonamos de alguma forma pela história e aquilo dali movia as nossas vidas a ponto de os nossos amigos meninos acharem insuportável porque a gente não falava de outra coisa dentro da escola. Inclusive um deles comprou o livro, né, pra poder ficar antenado, ele leu, né, porque ele precisava ficar antenado, senão ele não teria o que falar com a gente, né. Isso foi muito fofo da parte dele, Rony, eu te amo. E foi muito fofo da parte dele ter feito isso pela gente, porque ele realmente, a gente não falava de outra coisa a não ser Crepúsculo e na verdade toda a saga. Então Crepúsculo foi muito importante mesmo, foi um livro que fez eu me apaixonar ainda mais por fantasia. Quando eu comecei a ler livros também sobre vampiros, eu não tinha lido, eu não lembro na verdade de ter lido muita coisa de fantasia nessa época, principalmente nesse universo de vampiros e tal. Mas com o Crepúsculo não, abriu um novo mundo e a história ficou marcada na minha vida e eu tenho certeza que na vida de muita gente. Então, Crepúsculo é o livro que eu escolhi e para mostrar primeiro e toda a saga também. Aqui eu não tô nem falando de qualidade nem nada disso não, mas eu tô falando da minha história mesmo e do quanto eu amei ter lido. Eu tenho certeza que tem alguém aí também que amou ter lido toda a saga Crepúsculo. É maravilhosa, né, gente? Maravilhosa. Seguindo, o segundo livro que eu escolhi é o Desculpa se te chamo de amor, do Federico Motta. Ele foi o Federico ele é um autor italiano, muito famoso por 3 metros acima do céu, que foi o primeiro livro que eu li dele, mas esse livro me fez passar tanta raiva, mas tanta raiva que, enfim, deixar isso pra outro momento. Mas o Desculpa se te chamo de amor, ele meio que quebrou alguns preconceitos meus também. Ele vai contar a história de um casal que eles têm idades completamente diferentes.
eles vivem ciclos da vida completamente diferentes. Ela tá saindo ali da adolescência, terminando o colégio, e ele é um cara bem maduro, ele tá lá com seus 30 e poucos anos, e ele acaba se apaixonando por essa menina que é bem mais jovem do que ele, e ela é toda doidinha, enquanto ele já tem a vida dele estabelecida, ela ainda tá começando a vida. Mas eles se apaixonam e eles vão viver, vão tentar encontrar um equilíbrio. Eu, particularmente, nunca gostei muito de histórias com muita diferença de idade. Eu acredito assim. Não acredito, não é que eu não acredito que não dê certo, não, gente. Eu não tenho preconceito quanto a isso, não. Cada um ama quem quer e vive do jeito que quer e tem suas preferências. Isso daí é individual de cada um. Mas eu acredito que existe muito atrito entre gerações, né? Você tá vivendo uma fase da vida e a outra pessoa não experimentou tudo aquilo. Então, cada um tem que viver o seu momento, cada um tem que viver a sua idade. Eu acho que a gente não tem que atropelar momentos da nossa vida. Acho que a gente tem que viver a nossa infância, viver a nossa adolescência, viver a nossa juventude, viver a meia-idade e viver bem, sabe? Aproveitar. Então, não acredito muito em atropelos de fase. Acredito que existe momento e tempo para tudo. Mas esse livro, ele meio que quebrou um certo preconceito literário mesmo. Eu não procurava histórias desse tipo. Até hoje, assim, não é a minha preferência. Mas nessa história eu achei muito lindo. Eu achei que a história deles é muito bonita. O primeiro livro é muito bonito. Mas o segundo é ainda melhor, porque ele vai mostrar mesmo essas questões de vida. Agora que eu decidi ficar com você, e não é um caso, não é uma coisa aleatória, não é um casinho ali que eu achei e tal, vou ficar com a novinha, eu vou ficar com coroa, nem nada disso não. São pessoas que estão apaixonadas e querem viver juntas, mas acontece muito isso, né? Do atrito das diferenças de gerações que cada um tá vivendo. E aí esses dois eles vão ter que encontrar ali um ponto de convergência entre eles. Se eu não me engano, eles devem ter uns 15 anos de diferença de idade, eu acho. Eu acho que é isso. E eles vão encontrar ali um ponto de convergência na vida deles, na história deles. E é uma história muito bonita, eu gosto muito e indico muito, caso você ainda não tenha lido. Terceiro livro é o From Sand and Ash, da Amy Harmon. Vocês vão encontrar, vou logo avisando, muita Amy Harmon e muita Colleen Hoover ao longo dessa lista, tá? Gente, minhas autoras favoritas. Ele é uma ficção histórica e ele vai contar a história de um amor impossível. Os personagens, isso me mexeu muito comigo, porque eu gosto muito de livros que tem uma história de personagens com amores assim, que você inicialmente não vê solução. E vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus. A mocinha é uma judia e ela vive na Itália. E ele é um padre católico, também vivendo na Itália, mas que nasceu na América e ele tem uma deficiência na perna. Então, quando eles cresceram juntos ali na Itália, e ele sempre foi apaixonado por ela e vice-versa, mas ele tinha um chamado, né, que era para ser um chamado religioso. Então existia muito essa questão assim, agora eu sou apaixonado por essa mulher, mas eu também tenho algo muito profundo da minha história que eu não posso abrir mão, né, do meu chamado. E é muito bonito esse livro. Você encontra heróis em personagens que você não daria nada por eles. Então a Amy, ela escreve de um jeito muito poético e que vai mexer com a nossa sensibilidade. Então este livro, ele me marcou muito, porque ele me mostrou uma visão diferente, sabe? Então, e a forma como ela escreve, conta as suas histórias, é muito emocionante. Eu amei, 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 amei esse livro. Ele faz muito parte da minha vida, da minha história. O quarto livro que eu escolhi é O Velho e o Mar, do Hemingway. Esse livro, gente, ele me fez sonhar. Ele é curtinho, foi o primeiro livro que eu li do Hemingway. E ele é tão curtinho, mas ele me fez sonhar e me fez começar a ler um outro tipo de literatura, né? Às vezes a gente fica um pouco receoso de ler certos autores, porque tanta gente já falou sobre eles, e a gente acaba deixando de lado. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito atrás de livros diferentes, e nunca fui muito atrás daqueles já considerados clássicos, né? Dos autores mais conhecidos. Eu sempre fui muito atrás de livros de autores desconhecidos. Vocês já devem ter percebido isso por aqui, que eu trago bastante coisa de autores que não estão em alta. E principalmente as meninas falam muito da minha aleatoriedade nas minhas escolhas de livros. Os livros assim que são mais diferentes, assim, no sentido de não estão em alta, são os que eu procuro ler.
porque eu gosto muito disso, eu meio que saio muito dessa onda, né? Mas o Hemingway foi um livro que eu senti, um autor, né, no caso, que eu senti que eu precisava ler e eu decidi começar pelo Velho Mar. E foi muito emocionante a história desse livro, a leitura desse livro. E ele me remeteu a um. Sabe o autor que escreve, você se vê na cena? Você sente que você está lá, você sente que quase pode tocar as coisas, de tão vivo que é a descrição. É esse livro, e ele me marcou muito a minha vida como leitora nesses 30 anos. Quinta indicação é o Todas as Suas Imperfeições. É o meu livro favorito da Colleen Hoover, não poderia deixar de falar sobre ele aqui. Eu sou apaixonada pela autora, já falei isso várias vezes. Eu sou apaixonada pela Colleen e esse livro ele fala sobre casamento, fala sobre segunda chance e mais do que isso, ele fala sobre reconstrução, de você tentar achar um caminho, de uma história, de tentar consertar algo que aparentemente não tem mais conserto. Então esse livro aqui também, ele me enche de esperança quando eu leio, sabe? Nem tudo a gente precisa abrir mão, ainda mais quando... Eu acho que nesse livro ele mostra muito assim, existe esperança e se você quiser colocar esforço em algo, você consegue resolver as coisas. Então, claro que cada história é uma história, mas nessa história aqui ela me enche de esperança e apesar de ter passado bastante raiva com alguns momentos nesse livro, eu consegui me apaixonar pela história, me apaixonar por esses personagens. E esse livro é lindo, ele é maravilhoso e eu amo demais. Vou seguir em frente, gente, mas eu tenho que fazer um OBS, tá? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu trouxe, porque uma festa, e hoje é uma festa, né? Eu trouxe isso daqui pra cá, porque esse daqui foi a lembrancinha da minha festa de aniversário que eu tive no domingo, que foi o meu aniversário, dia 19 de setembro, né? E as minhas irmãs, minhas irmãs do coração, minhas amigas, elas fizeram uma festinha surpresa pra mim com o tema da Minnie. E essa daqui foi a lembrancinha. Só que, gente, isso daqui tá um cheiro maravilhoso desses doces. Maravilhoso. Meu quarto tá com um cheiro assim, que tá dando vontade de parar tudo e comer. Mas não farei isso. E eu deixarei aqui para a apreciação de vocês também, tá? Vocês vão passar à vontade comigo. Só que, diferentemente de vocês, eu vou comer depois que acabar, tá? Desculpa aí, mas eu te convido nesse momento a pegar um doce. Dá um pause aí nesse vídeo, pega um doce e volta aqui pra assistir, tá? E vamos continuar nas nossas indicações. Sexta indicação é o Correndo Descalça, da Amy Harmon. Esse livro, novamente Amy Harmon por aqui, esse livro ele mexe com uma parte muito importante da minha vida, que é a parte musical. A personagem feminina aqui, ela tem uma relação muito forte com a música. E ela descreve, como a Amy descreve o que ela sente quando toca, quando ela ouve música, é muito semelhante com o que eu sinto também com a música. Então, mexeu com esse lado meu de instrumentista, que é muito forte e eu me identifiquei demais. Então, quando ela começou a falar, a descrever o que ela sentia quando ela ouvia música, o que ela sentia quando ela tocava, parecia que eu estava me descrevendo ali naquele livro. Então, esse livro aqui definitivamente entrou para um lado assim muito importante da minha vida. Esse livro é maravilhoso, eu indico demais. É simplesmente sensacional. Próxima indicação, continuando aqui em Amy Harmon, porque a gente já tá na vibe, né? É o The Birds and the Sword, da Amy Harmon. Que esse é um livro de fantasia também. Eu acho que foi o primeiro de fantasia que ela escreveu. Na verdade que eu li, né? Mas, enfim. E nesse livro, ela vai falar sobre o dom das palavras, né? O poder das palavras. Então, esse livro é um livro que... eu não acredito ainda que não veio. Veros, vamos trabalhar para trazer esse livro aqui pro Brasil. Mas ele é um livro que qualquer amante de leitura, de livros, vai se apaixonar por essa história. Porque ela vai falar o poder que as palavras têm, né? Aqui é uma fantasia... eu já fiz resenha dele, eu vou deixar linkado para vocês assistirem. Mas é uma fantasia onde a personagem ela tinha esse poder de sussurrar palavras e as coisas acontecerem. Entende? E é simplesmente maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu indico demais. Para mais detalhes, assistam a minha resenha, porque eu acredito que vocês também vão se apaixonar e vão torcer para a editora trazer em breve mais Amy Harmon para cá. Oitava indicação. Eu trouxe Jogos Vorazes. Jogos Vorazes também fez parte da minha adolescência ali
na minha fase já de jovem adulta. E esse livro, eu comecei a ler distopias por causa de Jogos Vorazes. A gente, às vezes as pessoas julgam muito, né? Ah, livro para adolescentes, livro para não sei o quê. Mas às vezes são esses livros que fazem a gente entrar no mundo de um gênero que a gente nunca tinha lido. E foi esse livro que me fez entrar para o mundo das distopias. Eu comecei lendo Jogos Vorazes, veio o boom do livro, li o primeiro, o segundo ainda não tinha sido lançado. Eu lembro exatamente como eu terminei a leitura do segundo livro. Eu li assim no estalar de dedos, porque é impossível parar de ler Jogos Vorazes, Em Chamas e Esperança, é impossível parar de ler. E eu lembro que quando eu terminei Em Chamas, eu tava sentada na minha cama e eu tava assim, meu Deus, como assim ela termina esse livro desse jeito? E foi um livro que mexeu muito comigo e ele me marcou por conta disso, de ter me apresentado um novo gênero e ter me jogado nesse mundo das distopias que eu sou apaixonada até hoje. Então Jogos Vorazes tem um lugar especial no meu coração e na minha história como leitora também. Próxima indicação é o Soul Love, da Linda Walter House. Eu já comentei sobre esse livro aqui no canal e ele também fez parte da minha história também justamente por quebrar muitos preconceitos. O personagem principal, ele tem um problema de saúde e um problema de saúde que até então era muito tabu e até hoje em dia a gente não ouve falar com tanta frequência. Antes era pior, mas hoje em dia a gente não volta mais tanto nesse assunto. Eu ainda acho ele um assunto muito nebuloso, eu não vou contar aqui por ser spoiler. Mas com o livro, lendo o livro, ele me ajudou a... Ele fez eu me interessar por pesquisar sobre o assunto e quebrar muitos preconceitos que eu também tinha dentro de mim. Não é nem preconceito, mas é mais a ignorância. Porque a ignorância eu acho que é o pior tipo de sentimento mesmo, sabe? Você não saber sobre aquilo e você julgar, né? Você se torna ignorante. E um preconceituoso por não conhecer. Então, foi um livro que me ajudou muito a quebrar preconceitos e a quebrar essa ignorância, porque me fez pesquisar sobre o assunto e querer descobrir mais sobre. A personagem feminina também, ela tem uma coisa com as estrelas, na verdade é o personagem masculino, né? E ele faz ela se apaixonar pelas estrelas e o nome do livro é Soul Love, A Noite o Céu é Perfeito. Então, a gente vai ter muito isso. Quando eu li esse livro, teve uma fase minha que eu quis estudar astronomia, eu queria estudar as estrelas, mas assim, né, a física não era meu forte na escola. Era só a paixão pelas estrelas mesmo, o encantamento com o universo, mas a física não me permitiu ir para esse lado não, eu sou de humanas mesmo, então fazer o que, né? Seguir a vida e aproveitar isso pelos livros. O próximo livro é o livro de Salema, que foi um livro que eu li e foi um livro que eu li emprestado. E ele nunca mais voltou para mim, porque eu emprestei para muitas amigas minhas e todo mundo, quando leu, amou, se apaixonou por essa história. É um livro que tem um cunho religioso, mas ele vai se passar lá no Oriente Médio de uma jovem que a Salema, né? A história da vida da Salema. E o livro vai nos mostrar a religião muçulmana, né? Não é nem a religião muçulmana, mas é a vida de uma muçulmana, a vida de uma jovem que cresce numa família com determinadas regras. A gente não tá aqui pra julgar nada não, tá, gente? Mas pra apresentar e a história da personagem, né? E ela vive ali num mundo onde ela devia seguir determinadas regras e como uma jovem ela vai crescendo e vai vivendo aquilo dali. Então, pela visão dela, a gente vai entendendo muita coisa da cultura local. Até que um dia ela se depara com a fé cristã, com o cristianismo, e isso vai bater de frente com muitas coisas que ela acreditava, e ela vai entrar em questionamento. E esse questionamento vai mudar muito a vida dela, né? A gente vai ver o que acontece, o que aconteceu com ela, e todo desenrolar a partir do momento em que ela decide trocar de religião. Então, o livro, ele mexeu muito comigo, e também por ver as situações em que ela vivia. Não foi o primeiro livro sobre o Oriente Médio que eu li. Eu tive uma fase ali entre os meus 18 e 19 anos, 17 e 19 anos, que eu li muita coisa sobre o Oriente Médio, sobre autores de lá, sobre a religião não, mas sobre histórias que se passam lá, e a gente acaba aprendendo um pouco sobre a religião também. E eu já era encantada com aquele mundo sobre a parte histórica, né, a parte cultural.
Tem coisas, obviamente, que não são aceitáveis para mim como pessoa, como mulher, não são aceitáveis, mas a gente aprende e também nos ajuda a entender a vida dessas pessoas, né? Dessas mulheres, desses homens. Ajuda a gente a entender. A gente pode discordar, mas a gente acaba entendendo determinadas coisas. Mas esse livro, ele me mexeu muito comigo, por falar também da minha fé como cristã, e também mexeu com as minhas amigas, porque apesar, independente de qualquer coisa, de religiões diferentes, mexe com a gente a história de uma pessoa que acredita em algo maior e acredita que tem um encontro com algo que muda a sua vida. E esse livro fala muito disso, né? A Salema, ela se questionava muito, ela não entendia muitas coisas, até que ela tem um momento ali em que ela se encontra e aquilo ali muda a vida dela totalmente. Não é uma história de desgraça, de violência, nem nada disso, não. É uma história muito bonita de verdade. E eu indico muito para vocês lerem. Esse livro é um livro assim que realmente, gente, eu emprestei para mais 5 pessoas, eu acho, e foi rodando e nunca mais eu vi, mas é um livro que eu indico para todo mundo ler e ele faz parte da minha história. O próximo livro, também dentro aqui do mundo religioso, do cunho religioso, eu trouxe o Adoração Extravagante, da autora Darlene Zschech. A Darlene, ela fez parte da minha banda favorita, que é a Hillsong, e durante muito tempo eu acompanhei ela na Hillsong, até que ela saiu, mas ela é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, como um exemplo assim de vida, e também pelas canções que ela compõe, que ela compôs. Uma das músicas dela é uma das músicas mais tocadas no mundo, que dentro do universo gospel. Então, e ela já cantou para todo mundo, para muita gente. E a música é traduzida e cantada em várias partes do mundo, que está no mundo inteiro. Então, para mim, ela é um exemplo mesmo de fé e dessa área musical, que é a área que eu faço, né? Que é a minha área também, que é a área da música. Então, pra mim, entrou bastante. Mexeu muito comigo quando eu li esse livro. Ele foi um presente da minha cunhada, ela me deu de presente de aniversário em 2011, tem bastante tempo aí, ó. Estamos em 2021, tem 10 anos. Então, olha, 20 anos, hein? Os meus 20 anos eu ganhei esse livro. Então, esse livro aqui também, ele me ensinou muita coisa e fez eu me identificar com muita coisa do que da minha vida como um instrumentista. Então, eu amei ter lido esse livro e é minha indicação para você que é independente de religião, talvez você se interesse por essa área. Então, fica aí a dica, caso te interesse, o livro Adoração Extravagante. Beleza? Seguindo em frente, faz parte da minha história. Seguindo em frente, eu não poderia deixar de falar também sobre Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. É o primeiro livro, né, da série Instrumentos Mortais. E foi um livro, assim, gente, que quando eu comecei a ler, foi indicação da minha amiga, da Marina, é a minha melhor amiga, ela sempre me indica muitas leituras boas. E quando eu comecei a ler, ela falou assim, você precisa conhecer o Jace. Eu comecei a ler e eu me encantei pelo mundo dos Shadowhunters, o tanto que até hoje a Cassandra Clare ganha meu dinheiro. Eu já falei que eu vou parar com isso, porque eu acho que ela deveria ir para outras coisas. Ela já lançou outras coisas, mas ela ainda persiste aí nesse mundo, nesse universo, enfim. Tenho minhas críticas, mas Cidade dos Ossos, Os Instrumentos Mortais também marcou muito a minha vida como leitora, fez parte da minha história, fez parte da minha história. E eu amei ter lido essa saga toda. E eu vou fazer um vídeo, gente, sobre todos os meus livros da Cassandra Clare. Eu vou tirar uma parte aqui da minha estante, uma prateleira vai ficar vazia, porque a Cassandra, ela ocupa uma prateleira da minha estante. Então, muitos livros dela, né? E ainda tem muitos mais, mas enfim. Eu acho que eu vou investir em e-book só agora, né? Mas tá aqui, Cidade dos Ossos, essa daqui é uma das primeiras edições. E nessa edição aqui, nem toda a capa é laminada, era só uma parte. Então aí, ó, vamos ver se dá pra vocês verem o brilhozinho. Aqui era em relevo ainda. Nossa, essa edição aqui, deixa eu ver qual edição que é essa. 2011 também, hein, gente? É a 4ª edição. Essa edição, esse livro aqui é de 2000, eu ganhei em 2011, comprei em 2011.
E tá aí. 10 anos também, faz parte da minha vida. Próxima indicação, eu escolhi o Jane Eyre, porque vocês já estão cansados de ver esse livro por aqui, mas ele faz parte da minha vida porque a Jane pra mim é inspiradora. Não vou me estender falando muito sobre, porque quem me acompanha aqui no canal já está acostumado a me ouvir falar sobre Charlotte Brontë e Jane Eyre, mas esse livro ele faz parte da minha vida porque a Jane é uma personagem que, quando eu li a primeira vez, eu olhei e falei assim, gente, se eu vivesse circunstâncias semelhantes a dessa mulher, eu gostaria de ter também um pouco da firmeza que ela teve nas suas decisões, o caráter dela. Então, pra mim, é uma personagem inspiradora. Amo, 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 amo. 14ª indicação. Eu escolhi o livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Por que este livro? Eu lembro exatamente quando e como eu li esse livro. Eu li ele assim numa velocidade absurda, porque ele me abriu o mundo dos romances policiais, misturado com suspense. E esse livro ele é incrível, ele é sinistro, ele é um pouco pesado, não indico para menores de 18 anos, mas ele também me tirou do universo ali americano, né? Livros americanos e livros de ingleses. Então a gente vai para um autor que é bem diferente do que eu já estava acostumada a ler, e esses autores do leste europeu, eles escrevem de um jeito mais frio, mais assim, diferente, né? Então me abriu para um novo estilo de narrativa e eu fiquei completamente apaixonada. Stieg Larsson, ele é um cara, era, né, falecido já, mas de uma mente assim genial, e eu achei o livro maravilhoso e eu devorei. Então ele entrou ali para minha lista de livros incríveis por justamente ter essa capacidade de me prender e ter uma história sensacional. Eu não conseguia parar de ler. Eu li o primeiro, li o segundo, li o terceiro, porque a história é sensacional. E eu lembro exatamente de estar lendo esse livro e de não conseguir parar de ler, de pegar, assim, as pessoas falavam comigo, não sei o que, não sei o que lá, e eu não conseguia simplesmente me desligar da leitura. Quando eu parava de ler, eu só conseguia pensar no livro, e enfim, foi um momento, assim, incrível da minha vida, de leitora mesmo, de ficar apaixonada por uma história e apegada demais a ela. Próxima indicação, estamos na metade, hein, gente? Eu escolhi Filha da Tempestade, da Richelle Mead, que é o primeiro livro da série Dark Swan. Esse livro, ele é um livro de fantasia, gente, sensacional. A Richelle, ela tem um jeito de escrever essas histórias de um jeito realmente assim que você fica preso à história. E eu gostei muito de todas as séries que eu li da Richelle. Eu vou citar mais uma dela aqui, mas de todas as séries que eu li, essa foi assim a que eu achei que terminou mais em alta. Apesar de eu não ter ficado completamente apaixonada pelo desfecho final, eu acho que ela deveria escrever mais um livro, talvez venha aí, não sei. Mas estou torcendo por isso. Mas provavelmente deve vir sim, ela deu uma pausa e tal, mas eu acho que ela não terminou, não finalizou essa série. Mas a história toda é muito bem construída, ela vai construindo ali os seus personagens, e tem a personagem principal que é muito forte, que ela é aquela personagem que você diz assim, nossa, mano, que mulher incrível. E eu fiquei apaixonada por esse livro e eu não esqueço dele, eu já li ele há muito tempo, mas eu não esqueço dele até hoje, também fez parte da minha vida. Próximo livro, esse livro aqui ele tá bem polêmico ultimamente, voltou aí à alta por causa das polêmicas da autora, que é Belo Desastre. E esse livro, eu tô falando dele porque ele me abriu o mundo para os novos adultos. Ele foi o primeiro livro aqui de novo adulto que explodiu no Brasil, fez muito sucesso. A partir de Belo Desastre, as pessoas começaram a ler muito novo adulto e as editoras a publicarem muitos novos adultos. Bárbara, mas o relacionamento aí é tóxico, o Travis é cheio de problema, a Abby é cheia de problema. Gente, eu acho que a gente chega numa fase da vida em que a gente tem maturidade, uma certa maturidade para julgar o que é bom e o que não é. Eu não indico esse livro para menores de 18 anos, porque tem muita linguagem explícita aqui, obviamente. Mas eu acho que chega uma fase da nossa vida em que a gente tem essa capacidade de julgar o que é bom e o que não é. E a gente só deve reter aquilo que é bom da história. Eu tenho boas lembranças, eu não vou mentir pra vocês, eu gostei muito do Travis, apesar de todos os problemas dele. E enfim, isso daí é questão de narrativa mesmo. A autora que escolheu descrevê-lo e escrevê-lo assim.
Então a gente releva as coisas. Eu não quero casar com o Travis da vida nem nada disso. Nem sou uma Abby, obviamente, né? Eu não me projeto nos personagens que eu leio. Me identifico com algo ou outro, mas eu sei, eu não me projeto neles, eu sei quem eu sou, né? E polêmicas à parte da vida da Jamie Maguire, eu acho assim, o pessoal até tava falando dela ser cancelada e não sei o quê. Eu acho assim, gente, eu acho que a gente tem que desmistificar o autor e analisar mais a obra. É claro que influências da vida da pessoa vão estar ali naquela obra, mas quando a gente meio que coloca o autor num patamar muito alto, mais alto do que eleva quase a um deus, a gente tem a tendência a se decepcionar com algumas coisas que eles fazem, com o que eles falam. Eu não tenho esse hábito de colocar autores em uma categoria acima. Eles são seres humanos, são pessoas comuns como eu e você. Eles comem, bebem, enfim, eles fazem a vida deles. Às vezes é uma bagunça, eles tomam decisões ruins. Um dos maiores autores de romance aí que encanta o mundo inteiro, que é o Nicholas Sparks, se separou da esposa. Então, a vida deles não é pra gente tomar como exemplo. A gente se entretém com as histórias deles, são coisas diferentes. Eu acho que a gente tem que fazer uma separação de obra e autor e pessoa. A vida privada da pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa pública, não me abala tanto assim, até porque são poucos os autores de que eu sou fã da pessoa. Da pessoa. Eu sou muito mais fã da obra do que da pessoa. Mas dá pra fazer essa distinção, Bárbara, de obra de autor? Eu consigo. Eu consigo amar um livro e não me importar com o autor num nível assim, eu sou apaixonada por essa pessoa. Até porque para acontecer isso eu precisaria conhecer a pessoa. E eu acho que obra é obra, autor é autor. E se a gente for a fundo, né, gente, a gente vai acabar se decepcionando com muita gente aí, coisa que não vale a pena. Então eu acabo pegando somente, retendo o que é bom nas histórias. E Belo Desastre faz parte da minha história. E outra, gente, não se sinta culpado de ter lido algo e ter gostado. Eu acho que isso daí tem coisas positivas e negativas em todos os livros que a gente lê. Novamente, a gente tem que reter o que é bom. O que não for bom, a gente passa pra frente e esquece. Uma coisa que eu aprendi na vida é você colocar no bolso furado e deixar cair ao longo da tua vida. Você esquece, ignora. Mas não tem problema você gostar de algo que a maioria das pessoas não gostam. Eu acho que se não for algo que possa te causar algum dano e nem fazer um dano para outra pessoa, ok. Vamos seguir em frente. E Belo Desastre é um livro desse que fez parte da minha vida. E apesar de todas as polêmicas que agora reacenderam, não tinha naquela época, mas que agora reacenderam, eu ainda guardo com carinho o que eu vivi quando eu li esse livro a primeira vez e todas essas sensações positivas que eu tive ao longo da leitura desse livro. E Belo Desastre tá aí. Se você ainda não leu, fica o convite para você ler. Se você já leu e não gostou, é ok também. A Michelle, ela não gostou, ela não suporta o Travis. E é ok, ela tem a opinião dela. Cada um é livre para isso, certo? A opinião é livre, ok? A gente só tem que fazer algo, uma coisa, respeitar. Seguindo em frente, outro livro também que fez parte da minha busca por livros por países que se passam em países diferentes que eu não estava acostumada a ler, que é o Cruzando o Caminho do Sol. Essa história aqui é uma história inspiradora, maravilhosa, e ele vem tratar de um tema bem complicado que fez eu abrir meus olhos para algo muito importante, que é o tráfico de mulheres. Ele vai falar sobre isso nesse livro. Acontecer algo com duas irmãs, e aqui vai entrar também a história de um advogado que ele vai acabar se envolvendo nessa história. E, gente, esse livro, eu terminei de ler ele assim em prantos, porque a história é maravilhosa. Ele não fez sucesso aqui no Brasil, é do Corban Edson, ele veio pela Novo Conceito, nem sei se ainda está ainda pela Novo Conceito, mas esse é um livro assim que pega você de jeito e te revira, faz você refletir sobre muitas coisas e sobre o que acontece no mundo. Então é um livro sensacional, maravilhoso, gente, muito bom mesmo. 18º, eu escolhi A Seleção porque também foi um livro que eu devorei quando eu li a primeira vez.
A minha amiga, ela me deu de presente, ela falou assim, você deveria ler, você vai gostar desse livro. E eu simplesmente devorei, apesar de todas as questões da América e apesar de todas as questões de falhas na história, é um livro que me pegou de jeito e assim, eu li o primeiro, li o segundo, li o terceiro, alucinada, e todos quando lançaram, inclusive esse daqui é autografado. Eu fui na sessão de autógrafos da Kiera e o mais engraçado, eu fui com uma coroazinha na cabeça e a minha foto com ela, tô eu de coroa. Maravilhosa, né? Meus 20 e poucos anos, gente. Eu tava bem feliz nessa época. Foi uma experiência maravilhosa. Eu gostei muito de ter lido. E a seleção também ocupa um espaço muito especial no meu coração. É um livro para adolescentes, mas enfim, gente, leia. Eu acho que essas classificações estão aí. As únicas classificações mesmo que eu imponho, assim, que eu acho que é importante, relevante se falar, são esses que são proibidos para menores de 18 anos, né? Os livros, assim, que são um pouco mais explícitos, eu acho que serve o alerta. Não é proibição, mas serve o alerta. Ó, esse livro você vai encontrar tal coisa. Mas dos outros, você é mais velho, você pode se encantar com essa história também e não ter vergonha nenhuma disso. Super indico, leiam. Bora lá, gente. Seguindo em frente, 19º, tá acabando, gente. Tá acabando. Esse vídeo tá ficando longo pra caramba, enfim. A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Quando eu voltei a morar no Rio de Janeiro, esse foi um dos poucos livros que eu trouxe lá de Manaus, quando eu morava lá em Manaus. Eu cresci no Amazonas, nasci aqui no Rio, mas cresci no Amazonas. E esse foi um dos poucos livros que eu trouxe na mudança. Ele também fez parte da minha vida. Eu li ele quando eu estava na 5ª série, indicação da nossa professora de português. É uma edição na Martin Claret e apesar de ser curtinho, aqui é o texto integral. Ele tem uma diagramação diferente, né? E foi uma indicação da nossa professora e ela falou assim que era pra gente ler e eu fiquei apaixonada. Eu viajava lendo esse livro. Eu viajei mesmo. Eu estava encantada com o Phineas Fogg e toda a aventura dele que ele viveu nesse livro. Torci muito para ele ganhar a aposta. Se você ainda não leu esse livro, ó, tá dando mole, tá dando muito mole mesmo. É um dos livros que definem a minha vida como leitora. Próxima indicação, eu escolhi, não poderia deixar de falar sobre O Cavaleiro de Bronze, por motivos óbvios, né, gente? O Cavaleiro de Bronze é um dos meus livros favoritos da vida. Paulina Simons, ela é sensacional e ela... Ai, tem nem muito o que dizer sobre esse livro. Ele é incrível, incrível mesmo. Próxima indicação, mais uma série da Richelle Mead, que é O Beijo das Sombras, que foi uma das primeiras séries longas que eu li. Ali entrou junto na fase de Cidade dos Ossos. Eu também li O Beijo das Sombras. Comecei no mundo dos vampiros com Crepúsculo, depois vim para a Academia de Vampiros. E Beijo das Sombras é o primeiro livro da série, Academia de Vampiros. E, gente, esse livro é maravilhoso. Eu tenho um problema com a Rose, que é a personagem principal, no final do último livro, né? Mas, assim, fazer o quê? É a autora que escreveu, né? Enfim. Eu acho que a Richelle não sabe finalizar muito bem as suas séries, não. Só Dark Swan que ela finalizou de um jeito bacana. Mas Academia de Vampiros ficou meio aquém. Enfim. Vamos relevar isso. Mas ainda assim eu tenho um carinho muito grande pela série Academia de Vampiros toda. A Rose é sensacional, aquela personagem assim... que você admira pela força dela. E a coragem e a lealdade aos amigos, apesar dela ter muitas falhas. Isso não vem ao caso. Outro dia a gente fala sobre isso. Próxima indicação, eu escolhi O Amor nos Tempos do Ouro, da Marina Carvalho, porque é um livro nacional e esse livro aqui, ele vai apresentar o Brasil de um jeito bem bonito, de um jeito bem bacana, bem interessante, e ele não vai esconder fases nenhuma do Brasil. Ele vai tratar de uma época, é um romance histórico, né? É um romance de época, e ele não vai negar determinadas situações no Brasil. Então esse livro, ele é muito bem escrito, você sente o trabalho de pesquisa da autora aqui, que é bem forte, é bem interessante, é muito bem feito. Esse livro é maravilhoso, e eu lendo me deu um orgulho
da nossa literatura nacional. Indico muito, gente, muito mesmo. É maravilhosa essa história. O próximo é o Pecados no Inverno, da Lisa Kleypas, porque é o meu livro de romance de época favorito de todos os tempos. Não teve nenhum romance de época que ainda conseguiu superar a história da Ivy com o Sebastian. Eles são, pra mim, meu casal favorito de romance de época. A história deles é muito bonita. Toda a construção do relacionamento deles, desse casamento de conveniência, mexe comigo de um jeito assim que é incomparável. Então fica aqui a minha indicação também. Se você ainda não leu, você pode ler muito bem separadamente Pecados no Inverno, que não tem problema nenhum, ok? Próxima, a 24ª indicação é o Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Eu escolhi esse livro porque ele vai falar sobre anjos, que particularmente eu não gosto de ler sobre anjos em livros, em fantasia, mas esse daqui é o diferente de tudo que eu já tinha lido sobre anjos na literatura. Então ele sai bem do clichê, é uma história muito, muito bem construída. É um livro que inclusive está em falta aí. As pessoas querem comprar, mas não tem mais. Alô, Intrínseca, vamos produzir mais. Mas é um livro assim sensacional mesmo, gente. Se você não tiver como conseguir o físico, invista no e-book porque vale muito a pena. A história é construída de um jeito muito bom. A Laini Taylor é criativa, ela é inteligente, ela criou um universo diferente dos clichês de anjo e dos relacionamentos de anjo. Então, indico muito, esse livro é sensacional. Eu reli ele há alguns anos atrás e inclusive fiz desenho aqui do canal de toda a série. Então, fica a dica. Próxima indicação, eu trouxe A Hospedeira, da Stephanie Meyer, porque é o meu livro favorito da autora. Apesar de Crepúsculo ter marcado a minha fase de adolescência, A Hospedeira me marcou de um jeito assim, de um livro que eu amei ter lido. Apesar de não shippar o casal principal, eu preferia outro casal. Eu nem era muito fã da Peggy com o Ian, enfim, fazer o quê? Mas vamos deixar isso à parte. Mas eu gostei tanto desse livro, pra mim ele é o melhor da Richelle. Ela fez um trabalho aqui esplendoroso e muito melhor do que Crepúsculo, na minha opinião. Apesar de Crepúsculo também estar no meu coração, eu amo muito mais A Hospedeira. Já li algumas vezes e sempre indico para todo mundo ler. Se você ainda não leu, é um livro de aliens, sobre aliens. Muito bom, gente. Um romance muito bom mesmo. 27º, escolhi Beleza Perdida, da Amy Harmon, que é também um livro que ele mexeu muito com o lado assim familiar, o relacionamento da mocinha com a família e os amigos dela. Tem um romance, obviamente, que é maravilhoso, encantador, mas mais do que isso entre a Fernie e o Ambrose, mas mais do que isso, o relacionamento dela com os amigos é uma coisa assim que me tocou e eu sempre carrego comigo. Fora que o pai da personagem principal, da Fernie, é muito parecido com o meu pai. Então rolou uma identificação aí familiar muito forte. Eu achei assim extremamente emocionante. Fora que o epílogo desse livro é o melhor epílogo que eu já li na minha vida. Indico para todo mundo. Próximo, eu escolhi Anjo Mecânico, da Cassandra Clare também, porque apesar de Cidade dos Ossos ter aberto o mundo do universo dos Shadowhunters, foi Anjo Mecânico, a série As Peças Infernais é a minha série favorita dela. Dentro desse universo, é a minha série favorita, pra mim, insuperável. É uma história de amizade, um triângulo amoroso intenso e fortíssimo aqui. Torci com força por esses personagens e não dá assim. Eu sempre fui apaixonada pelo Will desde quando ele apareceu. Até assim, o Will pra mim era o casal. Mas o melhor amigo dele também era assim, mexe com a gente. Então você não tem como torcer, eu não suporto esse daqui. Não, você se apaixona por todos eles. E é maravilhoso, gente. Próximo que eu vou indicar pra vocês é o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que também é um livro, gente, que ele mexe muito com um lado emocional, assim, de apoio mesmo. Ele também me fez quebrar muitos preconceitos. Se você ainda não leu esse livro, eu indico muito. Eu falo para todas as meninas que elas deveriam ler também este livro, porque ele é muito, muito maravilhoso. E ele me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa. É um tapa na nossa cara.
E, enfim, não tenho nem o que me estender aqui, mas esse livro é sensacional. A minha próxima indicação é A Corrida de Escorpião, da Meg Stiefvater. Também está entre os meus livros favoritos da vida, porque é uma história incrível aqui. É uma história idílica, a gente sonha quando a gente lê. A Amy, ela tem um estilo de narrativa que faz você sonhar e é bem vívida, muito vívida, semelhante à experiência que eu tive quando eu li Hemingway, O Velho e o Mar. Eu também tive essa sensação quando eu li A Corrida de Escorpião. A gente vive o que os personagens estão vivendo. E a história é maravilhosa, uma fantasia assim que pega você e te joga naquele universo e você vai junto com eles e você torce e você vive tudo. Então, pra mim, é um dos meus livros favoritos da vida. E pra finalizar, por último, mas não menos importante, um clássico da literatura mundial que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse livro aqui, Mr. Darcy, Senhor Darcy e Elizabeth, é um casal assim que tá no imaginário da gente. E mais do que isso, eu acho essa história assim muito perfeita em tudo que acontece. Tem várias situações aqui, é uma situação familiar. A gente vai aprender justamente sobre a quebra de preconceitos dos personagens, a mudança que o amor faz, te força a ver as coisas de uma forma diferente. O orgulho também é bem escrito, muito bem escrito. Acho que a Jane fez um trabalho aqui esplendoroso e é por isso que ele faz tanto sucesso até hoje. Eu amo esse livro, eu amo essa história e é a 30ª indicação de hoje. Gente, muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Essa foi a minha comemoração do meu 30 com vocês. Eu fico muito feliz de verdade. E finalizando esse vídeo, eu gostaria de agradecer. Eu pude comemorar este ano com poucas pessoas, pude comemorar com a minha família, pude comemorar com poucos amigos na minha casa. E foi bom, graças a Deus, poder rever algumas pessoas que são mais próximas. E eu fiquei muito feliz de verdade. Depois, no domingo mesmo, que foi o meu aniversário, ganhei essa festinha surpresa das minhas irmãs. E foi lindo. Então, este ano eu só tenho gratidão por tudo que eu vivi, por toda a minha história. E obrigada a você que me acompanha aqui, a todo mundo que me desejou feliz aniversário lá no Instagram também. Muito obrigada a todos vocês. E é isso, gente. Que venham mais e mais anos pra mim, pra você e principalmente boas leituras. Então, obrigada! Não esquece de se inscrever, clicar no botãozinho. Todos os livros que eu citei aqui eu vou deixar as resenhas, se tiverem, na descrição. Também o link de onde vocês podem comprar. Vocês comprando pelo link, vocês vão estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E é isso por hoje. Em breve eu tô de volta com muito mais. Um beijo pra vocês. E vou comer meus doces, porque eu não sou de feira. Tchau, gente!